Olá! As empresas de telecomunicações ameaçaram adotar franquia na banda larga, cortando o serviço ao fim do consumo do plano de dados contratado pelo cliente, a exemplo do que aconteceu com a internet móvel. O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, João Rezende, declarou que a era da internet ilimitada chegou ao fim. Não deu outra. A reação contrária da sociedade foi imediata e a página da agência na internet, inclusive, foi hackeada pelo grupo Anonymous Brasil. O Ministério das Comunicações desautorizou a Anatel e exigiu, a princípio, das operadoras a manutenção dos pacotes ilimitados. Para discutir o futuro do acesso à internet no país, o Brasil em Debate convidou a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada pela presença aqui, deputados. Inicialmente, eu acho que o que todo mundo está preocupado é em saber, agora, quando o consumidor estiver no meio de um filme, ou então no meio do capítulo daquela série preferida, e ele atingir o limite, então só no mês que vem ele vai conseguir terminar? Deputada Margarida Salomão. Como você mesmo caracterizou, primeiro saudando o Eduardo, saudando você, Fabiana, e a todos que nos assistem, é lógico que essa é uma situação insustentável. E por isso mesmo que a Anatel voltou atrás. Porque uma medida como essa necessita de um amplo debate da sociedade. Reconhecendo, em primeiro lugar, que o direito à informação através da internet tornou-se hoje um direito fundamental. É impensável que nós venhamos a viver numa sociedade em que o acesso sofre esse tipo de restrição. De outro lado, você tem o desafio da sustentabilidade econômica de quem provê os serviços. Nós, nesse momento na Câmara, estamos tratando de uma ampla revisão, tanto da Lei Geral de Telecomunicações, que evidentemente, quando ela emergiu no final do século XX, as situações eram outras. Tanto que ela dispõe exaustivamente sobre orelhões, que é uma tecnologia, eu acho que extinta. Ninguém mais recorre a orelhões. Não se consegue nem achar um telefone público, né? Não, mas ainda existem, 800 mil pelo Brasil. E muitos ainda para serem instalados, né? Não é? Exatamente. Mais de 100 mil. Então, você tem obrigações que são irrelevantes e, de outro lado, você tem ameaças, como essas que você acabou de caracterizar. Você imagina você assistindo um jogo de futebol no seu celular, vai haver a cobrança do pênalti e aí vai ficar, você vai ter que ver no celular de um outro vizinho. Amigo que ainda não tem que correr na porta do vizinho, né? Se estiver assistindo na sua televisão em casa. Peraí, deixa eu olhar. Quer dizer, vai ficar uma coisa um pouco constrangedora. Então, nós temos que reconhecer que o direito universal à internet, inclusive como o estabelece o Marco Civil da Internet, é uma situação da qual nós não vamos recuar. Agora, o que é preciso é garantir que isso efetivamente seja uma possibilidade objetiva e não apenas um desejo romântico. Obrigada, deputada Margarida Salomão. Deputado Eduardo Cury, foi dito, inclusive, assim, que isso era necessário, o estabelecimento de um limite, de uma franquia, porque há consumidores que passam o dia conectados, jogando, inclusive os que usam a internet para jogos online foram apontados como os responsáveis. Qual a opinião do senhor sobre essa questão? Fabiana, Margarida, nossos ouvintes, primeiro que eu acho que esse episódio, que foi lamentável, ele foi bom porque nos permitiu iniciar um debate do o que será a internet no futuro. Provavelmente dentro de 5 anos não haverá comunicação por voz mais, provavelmente tudo em cima de IP, ou seja, por dados. E isso vai demandar uma quantidade de banda larga gigante, né, para toda a sociedade. Como diz bem a Margarida, será um bem essencial, já é um bem essencial, como uma luz, como água, ou seja, você não pode simplesmente cortar por falta de pagamento, você tem que ter uma previsibilidade desse processo. Claro. Né? Então, tudo isso nos fará debater. Isso tem custo. Claro. Você fazer uma infraestrutura para atender a demanda de banda larga para toda a sociedade tem um custo. E a sociedade vai ter que debater, o consumidor vai ter que debater de que forma ele quer comprar ou adquirir esses produtos. Sendo sempre que o Estado, na minha opinião, deve entrar para proteger as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. Ou seja, na minha opinião, eu defendo o subsídio ao inverso, né? Mas eu tenho muito medo de nós, legisladores ou próprios governos, acharem que podem, com uma nova lei,
estabelecer parâmetros numa coisa que a tecnologia muda a cada ano, né? Exemplo que nós estávamos comentando sobre orelhões, as empresas de telefonia têm uma obrigação de instalar ainda, se eu não me engano, mais de 100 mil orelhões. Quando isso foi especificado, parecia uma grande coisa, hoje provavelmente se tornar absolutamente desnecessário. Quando há mais linhas de Isso celular, significa né, milhões celular do de que o número de habitantes. dinheiro que poderiam ser investidos, por exemplo, em aumentar a capacidade de banda. Então, nós não podemos engessar numa legislação, porque a sociedade é muito dinâmica e a tecnologia vai se evoluir muito rapidamente. Obrigada. Obrigada, deputado Eduardo Cury. Deputada Margarida Salomão. Eu penso que essa legislação ela tenha que ter suficiente genericidade, suficiente flexibilidade para contemplar esse avanço aceleradíssimo da tecnologia. Há situações, inclusive, que são as situações chamadas over the top, né, OTT, que é o caso da Netflix, que é o caso do Facebook, que é o caso do WhatsApp, que não pagam absolutamente nada. As teles que oferecem a infraestrutura para o seu uso. Então, isso é uma questão mundial, não é uma questão brasileira. Nós estamos num grande debate. O que eu acho que é necessário estabelecer é alguns princípios estruturantes da discussão. Primeiro, ninguém de nós discutirá que há custo e esse custo precisa de ser equacionado com a participação do poder público e, certamente, com a participação das empresas privadas, que são hoje as provedoras desse sistema. Então, você precisa definir um modelo. Hoje, para a telefonia fixa, funcionam concessões. Para a telefonia móvel, e, portanto, também para o tráfego de dados pela rede, funciona o modelo das autorizações, que já é muito mais flexível do que o das concessões. O que nós deveríamos ter? Um modelo híbrido para equacionar essa situação? É o que estamos discutindo nesse momento. Mas a situação que eu já mencionei, que não é possível recuar, e acho que isso nós vamos ter que fazer talvez até uma emenda à Constituição. Recentemente nós introduzimos na Constituição o conceito de inovação. Quando a Constituição foi votada em 88, inovação não tinha a predominância, o papel gerativo que hoje tem na economia contemporânea. A mesma coisa diz respeito ao acesso à banda larga, o acesso a dados, o acesso à expressão. O Marco Civil da Internet é uma lei muito avançada. Nós vamos ter que considerá-lo nessa nova Lei Geral das Telecomunicações que nós estamos debatendo aqui nesse momento na Câmara. Obrigada, deputada Margarida. Deputado Eduardo Cury, como convencer o consumidor agora, principalmente, a pagar pelo consumo individual, quando ele já se acostumou com essa ideia de um consumo ilimitado, e principalmente conscientizar que ele tem hoje uma economia de um lado, como por exemplo foi mencionado, ele deixou de pagar pelas ligações né, para a operadora, voz, inclusive a ligação de voz, ele deixou de pagar pelo SMS, utilizando aplicativos. Então ele teve uma redução no gasto e vai ter mais. Por exemplo, tem esse projeto de lei que está sendo examinado agora, zera o roaming. Tá certo? Quer dizer, quando você está fora... Será mesmo uma receita das empresas. Exatamente. Será então, mesmo isso uma receita das empresas. Já é outro Ou ganho. seja, as empresas estão sim tendo uma redução na receita e estão tendo uma despesa provocada pelo uso de dados para o consumo do cliente, né, do consumidor, de serviços como a deputada Margarida falou, de vídeo né, por todos demanda. OTT, né? Exatamente. Então, como fazer com que a sociedade entenda isso? Na minha opinião, a resposta chama-se transparência. O cidadão precisa saber exatamente o que ele está consumindo. Hoje é muito difícil. A operadora corta o teu plano e diz que você consumiu toda a quantidade do teu pacote. Isso. Primeiro, isso vai ter que ficar bastante claro para as pessoas. Segundo, outro debate, outra forma que nós temos que explicar isso para o consumidor é que esses aplicativos gratuitos, na verdade, eles têm uma forma de se manter economicamente, que é através, por exemplo, da publicidade. Claro. Então, quando você recebe isso gratuitamente, eles junto com isso, eles enviam publicidade, subliminar ou não, que está demandando a sua banda. Então, você está pagando de outra forma. A decisão tem que ser do consumidor, do cidadão. Ele tem que ter claro esses dados para saber, será que não valeria a pena
eu pagar um pouco menos de banda, mas pagar pelo uso de um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp se pagaria hoje $1 por ano, né? O cidadão tem que ter claro as opções de talvez pagar um pouco por um serviço, mas pagar menos pela banda, por receber o serviço mais limpo, ou não, eu quero ter o serviço gratuitamente, mas está implícito que você vai pagar por essa banda. Banda larga significa custo, grande investimento tem que ser feito. Então, de alguma forma, isso vai ter que ser pago. Remunerado. Né? Remunerado. As pessoas têm que ter claro isso. O que eu defendo, diferentemente do que aconteceu alguns dias atrás, é que essa tem que ser uma decisão do consumidor, e não de governo e nem das empresas. O cidadão tem que decidir. Se eu quero pagar menos, sim, eu vou optar por um plano com uma limitação, então eu vou pagar menos. Não, eu quero ter um plano ilimitado. Então isso fica claro para o cidadão. O que não pode são as empresas, a saber o prazer, no meio de uma caminhada, decidir que vai limitar os planos atuais. Mudar a regra do jogo. Mudar a regra do jogo com o jogo em andamento. Na visão dos senhores é o que está acontecendo. Eu concordo com o que o Eduardo está falando, inteiramente. Só acho que ele vamos dizer, enfatiza uma dimensão que é do consumidor. E eu quero postular uma outra dimensão do consumidor, que é do cidadão. De acordo. Cidadão tem direitos. Nós vamos usar banda larga daqui para diante, nós estamos falando do futuro, para telemedicina, para educação. Esse modelinho que tem na educação aí, que é quase todo presencial, isso morreu. Se os seus meninos não veem mais televisão, você imagina o desespero que eles devem ficar numa sala de aula com uma pessoa passando uma coisa no quadro. É lógico que a educação hoje vai ser aberta. E você vai ter que prover esses meios, esses direitos, de uma forma gratuita para o cidadão. Agora, de todo modo, isso tem custo. Então, o que nós precisamos é debater, a sociedade precisa debater qual é o melhor modelo. Não podem ser só as empresas, o governo tem que ser mediador nessa relação, ele não é o provedor universal, porque ele também não tem condições econômicas de garantir o que seria ideal, que todo mundo tivesse um acesso ilimitado à internet. O Estado não será capaz de bancar uma coisa como essa. Então é fundamental ouvir o cidadão. Os cidadãos estão organizados. Uns foram mais ativos, hackearam. Outros não hackearam, mas estão aí com petições, com milhões de assinaturas. Mas, hoje, como se diz popularmente, quebraram a internet no dia com as manifestações que dominaram a timeline de todas as redes sociais. Não é mesmo? Exatamente. Deputados, a gente vai continuar essa discussão dentro de alguns instantes. Nós vamos fazer um rápido intervalo no Brasil em Debate, mas voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e hoje estamos discutindo o futuro da internet com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e com o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Bom, deputados, a questão do investimento. A deputada Margarida Salomão está falando do investimento do setor público, deputado Eduardo Cury. O senhor acha que o setor público é capaz de ser o maior responsável por esse investimento? Não, eu acho que, inclusive, o modelo das primeiras concessões foi bem intencionado com a criação das taxas e das contribuições, como o Fistel, mas o que se provou é que isso é inviável. Porque se o modelo é de concessão, significa que o Estado delegou alguém para executar. Então, não adianta o Estado receber alguma contrapartida em dinheiro para equalizar isso, porque ele teria que devolver esse dinheiro para as operadoras. Eu defendo que esse modelo de concessão as equalizações sociais já sejam feitas no próprio modelo de concessão. As empresas são muito mais ágeis para fazer o investimento, se atualizar tecnologicamente. O Estado não tem condição de comprar equipamentos, licitar, ou seja, ao terminar um processo desse, a tecnologia já mudou. Então, eu defendo sim que essa regulamentação, a participação do Estado deva ser na regulação e na arbitrar os subsídios para as pessoas que não têm acesso, mas não deva executar, licitar ou receber em suas mãos os recursos. Esse trâmite do dinheiro através dos impostos, vamos lembrar de uma coisa, as pessoas talvez não saibam, 50%, quase perto de 50% do que você paga vai para o governo, sem contar a parte onerosa das concessões que vai na mão do governo. Isso tem retornado muito pouco de volta ao usuário, né? As pessoas reclamam, mas eu fora do país, a internet é muito mais barata. Mas nós 50% nós pagamos, não tem retorno nenhum que vai para o governo, sobre, teoricamente, uma equalização social.
O governo, mesmo bem intencionado e com essa montanha de dinheiro, ele não consegue equalizar. A melhor forma é você fazer isso no próprio sistema de concessão. Aquelas pessoas que são desprotegidas, teriam menos acesso, seriam privilegiadas pelos concessionários. E outra questão é, por que temos somente 3 ou 4 empresas ou 5 empresas? Não tem sentido o Estado brasileiro, o governo brasileiro, delimitar isso. Isso teria que ser livre, porque isso foi no modelo de 30 anos atrás, quando você tinha a questão da infraestrutura nas cidades, ou seja, você tinha grandes tubulações, posteamento e tudo mais. Isso não será mais necessário. E o mercado era reduzido também. O mercado era reduzido. Não será mais necessário. As novas tecnologias, por exemplo, a 5G, que entrará em 2019, 2020, serão pequenos postes e pequenas antenas, microantenas dentro dos postes, postes de semáforos dentro das cidades. Ou seja, não há motivo para você delimitar o número de operadoras. E quanto mais concorrência, mais você terá um preço mais competitivo para o consumidor. O preço e o serviço, exatamente. Terá que ser oferecido com maior qualidade. Vamos confiar no consumidor. Não vamos permitir que haja um monopólio ou oligopólio. Falando em qualidade, em disputa de mercado, essa questão da disputa pelo consumidor, uma coisa que é bem difícil hoje em dia é se desligar de uma empresa e mudar para outra, não é mesmo, deputados? O senhor falou na questão da regulação. A deputada Margarida também falou isso. O papel hoje da Anatel, há uma reclamação constante, e essa última declaração que foi desautorizada pelo Ministério das Comunicações, de que a Anatel muitas vezes arbitra mais em favor das operadoras do que em favor do cidadão, dos consumidores. Qual a visão da senhora, deputada Margarida? Essa é uma reclamação frequente. Eu acho que fundada a maior parte... ou infundada, na opinião da Não, senhora? eu acho que os usuários, o Eduardo falou isso bem, eles não têm bem noção do volume de dados que eles consomem e nem têm noção também dessas relações, por exemplo, entre as empresas de que nós todos somos clientes, como o Facebook, o Google, com as teles. As teles são quem oferece a infraestrutura material para você ter acesso ao Facebook. Então, na verdade, quando você vai acessar o Facebook, você fala, olha, estou acessando a Oi e a Oi vai me levar ao Facebook. Não, a minha visão é que eu estou acessando o Facebook e isso é gratuito. É gratuito para mim porque eu não estou desembolsando. É gratuito e sempre será, né? É o lema. Então, a questão toda é que não há uma compreensão clara de qual é o custo, tá certo? Qual é o impacto do meu uso no custo, isso é óbvio. Nenhum de nós sabe isso ao certo. Há uma outra questão que o Eduardo levantou que eu gostaria de pontuar aqui. Essa carga tributária, que é de fato desproporcional se você fizer uma comparação planetária, os grandes beneficiários são os estados, não é a União. É importante saber disso. O ICMS. Né? A União ela recebe o FUST, nunca o reinvestiu. Desde que ele foi criado, nenhum governo usou o FUST para financiar a expansão da banda larga. Tá certo? O FUST é usado para fazer superávit primário. Então, isso é uma distorção importante que deve ser aqui colocada. A Anatel se considera, por sua vez, subfinanciada, porque o recurso do FISTEL ou não seria suficiente ou não é repassado na sua totalidade. O fato é que também você tem uma agência fiscalizadora, de fato ela é fiscalizadora, que não teria condições plenas para fazer este trabalho. Então, isso também acaba repercutindo na qualidade. O que nós todos estamos dizendo? Que você precisa fazer uma revisão global do modelo. Eu acho que o centro dessa revisão tem que ser os direitos do cidadão ao uso da informação. Isso hoje não é um bem comercial. É muito mais do que isso. Isso é um direito que se ampliou para todos nós. É como eletricidade, tá certo? Originariamente também era uma mercadoria. É passado para nós como mercadoria, mas antes de tudo é um direito. Então, se você tiver uma grande faixa da população brasileira com limitações de renda, mas com os mesmos direitos universais de acesso à informação, nós vamos ter que encontrar um modelo, e aí eu acho que ninguém de nós sabe ao certo como é que isso será. Não dá para se entregar só ao mercado, porque se você entregar só ao mercado, ele vai, obviamente, ver apenas os seus interesses. Por outro lado, você também não pode descurar do fato de que se as empresas não forem propriamente remuneradas, elas vão quebrar e a qualidade acabará sofrendo de toda maneira. Obrigada, deputada Margarida. Deputado Eduardo Cury, como equalizar, então, o cidadão e o consumidor?
O acesso, muitas pessoas veem a internet como fonte de entretenimento, mas esse direito à informação, ou seja, a fonte de informação que também vem com a internet. Primeiro, o arcabouço legal não pode mais ser engessado como foram as últimas legislações que foram feitas. Porque ele representava um momento, né, que achava que o Estado poderia ditar como essa expansão se daria, e hoje, até como a tecnologia se evolui muito rapidamente, qualquer arcabouço legal terá que prever uma grande maleabilidade, né, para você adaptar as leis à tecnologia que está por vir. Então, era a primeira questão. Segundo, nessa legislação, uma previsão para você fazer a equalização social, que é o que nós estamos discutindo, discutindo agora há pouco. Deixar claro que tudo tem custo e terá que ser pago, como energia elétrica, como água, né? Tudo tem que ficar claro para as pessoas. As pessoas ainda não não está claro para elas como ela mede esse serviço dela, como o quanto ela consome. Quanto ela consome, né? Mesmo porque você não tem mecanismos bastante transparentes por parte das operadoras. E o que ela consome. E o que ela consome. Assim, o quanto cada acesso e o que ela acessa, aquilo significa dentro do consumo geral dela, é isso? Mesmo porque você tem um rol grande de empresas que fica te demandando, empresas de filme, empresas de serviços públicos, demandando, disputando essa banda com o cidadão, e ele não tem muito claro se a prioridade é o filme da criança, ou se é a escola da criança, ou se é ele falar com o banco, né? Então isso não está muito claro para ele. Cada canal de comunicação custa para ele, tem um custo. Então, isso agora, tudo... por exemplo, desculpe interrompê-lo, alguns dispositivos móveis, alguns smartphones já oferecem, porque uma coisa muito complicada era o uso da bateria. Isso. Então, a capacidade do consumidor analisar o uso da bateria, o que está consumindo, o que está acabando com a bateria dele. Já tem um aplicativo porque você pode perceber. Então, se é justamente a câmera ou é o acesso a determinada rede social, para que o consumidor saiba onde é que a bateria está indo embora. Seria o caso de oferecer isso também? Essas ferramentas são simples, elas vão aparecer, porque esse problema não é do Brasil só. Esse debate está acontecendo no mundo todo nesse momento. Não há dinheiro hoje para você demandar infraestrutura de banda infinita para todos. Isso vai ter que ser priorizado. O custo disso vai despencar ao longo dos próximos anos, mas até lá nós temos que incluir essas pessoas para participar dessa festa, dessa boa festa que é a internet. Agora nós vamos ter que fazer opções, né? Eu defendo um modelo mais aberto da legislação, maior competitividade das empresas e maior transparência para o consumidor, para que ele possa tomar as decisões mais adequadas. Um exemplo simples dessa falta de conhecimento da tecnologia pelo poder público foi a decisão do bloqueio do WhatsApp alguns dias atrás. Um juiz bem intencionado, teoricamente numa ação contra o tráfico de drogas, deve ser aplaudido, mas ele impactou milhões de pessoas e prejudicou muito mais a sociedade do que ajudou. Por exemplo, um outro juiz federal acabou desbloqueando o WhatsApp, alegando que as suas petições e as suas convocações eram por WhatsApp, em ações também de tráfico de drogas. Ou seja, a falta de conhecimento de um juiz no Estado... Várias empresas, aí a imprensa foi mostrar que em alguns negócios em São Paulo, 30% das vendas de uma confecção são feitas por esse aplicativo. Exatamente. Então, assim, em 24 horas, essa confecção teve um prejuízo financeiro. E olha, eu não quero entrar na decisão do juiz, mas me parece, porque tinha sigilo, mas me parece, né, que a questão queria ter acesso às conversas. Ora, se for o WhatsApp, elas são criptografadas. Nem o WhatsApp tem acesso às conversas. O que ele pode entregar é o número telefônico e o cadastro do seu usuário. Mas entregar as conversas, ele não consegue mesmo, porque isso é protegido. Claro. Para que nós tenhamos a segurança. Claro. Então, a justiça, o poder público vai ter que entender que as novas tecnologias, né, elas têm uma velocidade muito grande e você não pode tomar as suas decisões baseadas no passado. Né? Eu acho que os nossos jovens, os nossos filhos, talvez compreendam isso muito melhor que a gente, né, Margarida? Porque eles são usuários natos. Exatamente. Esse conceito de privacidade, esse conceito de direitos individuais, né, eles estão muito mais sintonizados com as novas tecnologias do que o arcabouço legal passado. É isso que nós, legisladores, temos que ter cuidado. Criar legislação que proteja minimamente o cidadão e o consumidor, mas não de engessarmos, tá certo, a questão das novas tecnologias. Deputados, nós vamos continuar acompanhando esse assunto, inclusive essa nova legislação mais maleável, mais flexível e toda a discussão sobre a internet banda larga no Brasil. Muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Fabiana.
Eu conversei com a deputada Margarida Salomão, do PT de Minas Gerais, e com o deputado Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.